saudade de vocês, mais um domingo juntinhos. Hoje eu tô com uma convidada especial que tá morrendo de saudade de vocês, saudade da nossa igreja, saudade da nossa sala, saudade das nossas aulas juntos. E na semana passada, nós todos os dias estávamos juntos, né? Na nossa semana especial de Páscoa, onde nós fizemos muitas atividades lindas, muitas atividades especiais. Então essa semana eu tô com saudade de estar aqui, ó, conversando com vocês, tá? A gente tá longe, vocês aí na casa de vocês, nós aqui na nossa casa, mas pertinho do coração, combinado? Então no domingo passado nós falamos sobre a Páscoa, que Jesus vive, Ele é o motivo da nossa verdadeira Páscoa. Jesus ressuscitou, Ele morreu, venceu a morte e os nossos pecados. Mas na última aula, antes da Páscoa, da nossa semana especial de Páscoa, nós falamos sobre a construção do templo, né? Eu até vi depois uma foto da Gabi. A Gabi construiu o templo também lá na casa dela, né? Na aula. E olha só, nós estudamos que Salomão construiu uma casa, a casa de Deus, um templo, né? Lindo, maravilhoso. Era o sonho de Davi construir então um templo que fosse a casa de Deus. E ele conseguiu, junto ao povo, reunir muitas ofertas, ouro, prata, reuniu tudo de bom, ofertas do povo que se reuniu para construir então a casa de Deus. Porém, a vontade de Deus não era que Davi construísse, sim o seu filho Salomão. E foi isso que aconteceu. Depois de 7 anos, eles conseguiram concluir a construção do templo, da casa de Deus. Então, nós falamos sobre a construção do templo. Hoje nós vamos falar sobre a reforma do templo. Então, nosso texto base hoje tá lá em 2 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 19. Combinado? Então, olha só. Hoje eu vou falar de um rei chamado Joás, tá? Salomão já tinha morrido há muito tempo. E depois dele vieram muitos reis. Atalia era uma mulher que tinha o sonho de ser rainha. E ela era mãe de um rei. Quando seu filho morreu, sabe o que aconteceu? Atalia destruiu todos os príncipes, todos aqueles que poderiam governar no lugar do seu filho para que ela pudesse ser a rainha. E então ela assumiu o reino. O que ela não sabia é que era o sumo sacerdote chamado Joiada. Lembra? Sumo sacerdote é o chefe de todos aqueles que cuidam da casa de Deus. Ele era tio de Joás e ele escondeu Joás dentro da casa dele, porque Joás poderia ser rei, ele também era um príncipe. E então, só que ele era muito novinho, ele era criança, ele era bebê. E aí, Joás foi ensinado pelo seu tio sobre os mandamentos de Deus, sobre as leis do povo. E ele gostava muito, ele amava aprender sobre Deus e sobre os seus mandamentos, sobre a sua palavra. Então, sabe o que aconteceu? Depois, quando Joás completou 7 anos, isso mesmo, 7 anos. Alice tem 7 anos, quem mais tem 7 anos? E olha só, ele tinha 7 anos quando ele foi levado pelo seu tio, por todos os comandantes até o reino, tá? Até o palácio, porque Atalia era uma rainha má. Atalia andava de um lado para o outro, mandando em todo mundo, só que ela era uma pessoa muito ruim. Imagina, depois do filho dela morrer, ela quis assumir e destruiu todos aqueles que poderiam ser reis, que eram príncipes, para que ela pudesse assumir. Então os comandantes, os generais, os sumos sacerdotes, ninguém no reino gostavam dela, lá em Jerusalém. Então, Joiada, que era o tio de Joás, se reuniu com todos esses comandantes, todos esses generais, e eles fizeram o caminho até o palácio, levando Joás junto, para que ele pudesse ser ungido rei sobre Jerusalém. Joás tinha apenas
7 anos quando isso aconteceu. A Atalia ficou muito brava e a ordem era que quem fosse se atravessar para chegar até o rei Joás ou quisesse ser contra, deveria ser morto. E a rainha Atalia foi morta por isso, né? Então ela era muito má e além de ser má, sabe o que ela fazia? Ela não tinha temor a Deus. Ela adorava outros deuses e não adorava o Deus verdadeiro. Então, dentro do templo, dentro da casa de Deus, tinha imagens de outros deuses que eles adoravam e levavam ofertas. Porém, ali era a casa de Deus, a casa do Deus vivo e verdadeiro. Quando Joás assumiu o reinado, ele ficou muitos anos. Sabe quantos anos ele foi rei sobre Jerusalém? 40 anos. Com 7 anos, o que a gente quer fazer? O que a gente gosta de fazer? A gente gosta de pintar. O que mais? Brincar, ler histórias, não é verdade? A gente ler a Bíblia. Ler a Bíblia, muito bem. Mas nós gostamos muito de brincar, sair correndo, brincar de esconde-esconde, pular corda. Só que o rei Joás, ele tinha 7 anos e ele não poderia fazer tudo isso, porque agora ele tinha uma grande responsabilidade. Mas ele não ficou triste por isso, ele se dedicou muito e foi um rei fiel a Deus. Uma das primeiras coisas que ele fez no seu reinado foi proibir a adoração a outros deuses. Então eles limparam o templo, tiraram todas as imagens que fizeram de outros deuses e a partir daquele momento em que ele se tornou rei, que ele tomou essa decisão, o povo em Jerusalém não poderia adorar a outros deuses. Deveriam adorar a Deus, o Deus verdadeiro. E depois ele percebeu que a casa de Deus estava, mal cuidada, quebrada, suja. Então ele deu outra ordem a todos os sacerdotes, a todo o reinado, de que era o seguinte: todas as ofertas enviadas e entregues lá na casa de Deus seriam usadas para a reforma da casa de Deus, reforma do templo. Então eles pegaram e separaram uma caixinha lá e eles deveriam colocar as ofertas lá. E aquelas ofertas deveriam ser entregues, então, para os carpinteiros, para os pintores, para todos aqueles que pudessem ajudar a reformar o templo. Então, eles iriam pintar, eles iam arrumar o que estava quebrado, iam limpar. E eles conseguiram fazer isso, então eles levantaram todas aquelas ofertas e cuidaram da casa de Deus. Então o povo pôde novamente ir à casa de Deus, adorar a Deus, adorar ao nosso Deus. E por isso, meus pequenos, né? A gente está num tempo que a gente não pode ir para nossa igreja, não pode estar se reunindo no templo, mas a casa de Deus é um lugar muito importante, muito especial, porque é uma casa de oração, um lugar onde as pessoas podem se reunir para ter comunhão com pessoas que compartilham da mesma fé. É um lugar que elas podem conhecer a Deus, conhecer a Jesus, reconhecer Jesus como Salvador de suas vidas, reconhecer que nós somos o quê? Pecadores e que nós devemos reconhecer Jesus como nosso Salvador para que nós possamos ser salvos. Você sabia que mesmo nesse tempo que a gente está aqui em casa, se cuidando, né, cuidando das nossas famílias, muitas pessoas têm procurado o pastor Diego e a sua família lá na igreja, sabia? Porque é um tempo muito difícil. Um tempo onde as pessoas estão perdendo seus empregos, onde as pessoas muitas vezes não têm o que comer, onde as pessoas estão perdidas, né? Não estão encontrando solução, só vem escuridão, muitas pessoas estão doentes e nesse tempo as pessoas têm ouvido a voz de Deus, têm procurado a Deus, têm procurado as igrejas. Muitas pessoas têm procurado a nossa igreja, têm procurado o pastor Diego para saber e buscar soluções. Mas nós sabemos que nós podemos, em meio a todas as situações, em meio a todos os momentos difíceis, buscar a presença de Deus. Nós sabemos em quem nós podemos
confiar, não é verdade? Nós sabemos que podemos confiar num Deus que Ele é grandão, que Ele é forte, Ele é poderoso e Ele acalma nosso coração em todos os momentos, assim como Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa paz e nós podemos viver em paz, confiando no cuidado de Deus, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Então a nossa igreja é um lugar muito especial, muito importante e a nossa missão, então, é orar agradecendo a Deus, porque nós temos a nossa igreja, nós temos uma casa que pertence a Deus, uma casa de oração, onde depois desse tempinho que a gente está passando agora de cuidados com a nossa saúde, a saúde de tantas pessoas, nós vamos ter um lugar onde a gente pode se reunir para louvar o nome grande e poderoso de Deus, louvar a Jesus e agradecer, porque Jesus é a nossa salvação. E essa semana a tia Gláucia vai compartilhar com vocês um projeto, uma atividade muito especial que eu não vou contar para vocês, nem para Alice, tá? Então é uma missão muito legal, muito especial, um projeto lindo que a gente vai fazer para nossa turma, para os nossos pequenos, já que nós temos muitas crianças lindas e especiais esperando o nosso retorno para que a gente esteja junto, pulando, cantando, ouvindo sobre a palavra de Deus e tendo tempinhos assim, ó, juntinhos, igual eu e a Alice estamos aqui, tá bom? Combinado, então? Então fiquem ligados, tá? Na atividade que a tia Gláucia vai mandar essa semana para vocês, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês, tá bom? Orem então pela nossa igreja, orem por esse momento, por essa situação do nosso país, o nosso mundo que está passando hoje. E olha só, quando vocês lerem com os pais de vocês, então, olha lá, 2 Reis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 19, pensem em coisas, atitudes legais, comportamentos do rei Joás, que era tão pequeno, né? Era criança, assim como vocês, e teve atitudes que fizeram a diferença, não somente na vida dele, mas em todo o reino, na vida de todo o povo de Deus, mesmo criança, né? Ele entendeu, ouviu a voz de Deus através dos ensinos do tio dele sobre os mandamentos de Deus, e ele teve atitudes que fizeram que o povo voltasse a ter temor a Deus, né? Então eles abandonaram aqueles reis, aqueles deuses, aquelas imagens de deuses que não eram, né, do nosso Deus verdadeiro, e eles cuidaram da casa de Deus e voltaram a se reunir, a adorar a Deus, se reuniram a buscar a Deus naquela casa que era a casa de oração, naquele templo construído com o único objetivo de adorar ao Deus verdadeiro. Então que a gente possa aprender com esse rei pequeno, mas que teve atitudes muito grandes, né? Mesmo pequenos, nós podemos e devemos buscar a Deus e ter atitudes que agradem ao nosso bom Deus. Amém? Então, um beijo para vocês, para a família de vocês. Vamos fazer uma oração? Vou pedir para Alice então orar hoje, combinado? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor cuida de nós. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós nessa situação tão difícil que nós não conseguimos ir na igreja, ver nossos amigos, mas que nós conseguimos adorar ao Senhor. Obrigada porque o Senhor sempre está com a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus. Tchau!